Histórias da Bíblia! Essa é a história de Abraão, um homem de muita fé que vivia no sul da terra da Babilônia, na cidade de Ur dos Caldeus. Muitos anos após o fracasso da Torre de Babel, a Babilônia ainda era um dos lugares mais prósperos do mundo naquela época. Havia, porém, muita idolatria naquela região. Os homens adoravam deuses estranhos em busca de conhecimento, poder, riquezas e fertilidade. O pai de Abraão se chamava Terá, que quer dizer líder de um grande grupo de famílias. Ele era um patriarca. Os povos se reuniam em clãs nesse tempo, e o homem mais velho e respeitado era responsável de manter a ordem entre todos os membros das famílias. Abraão tinha 2 irmãos, um deles morto ainda jovem. Deixou um sobrinho, o qual Abraão tratava como filho. Seu nome era Ló. Abraão tinha uma linda esposa chamada Sarai, e eles eram muito felizes, porém não tinham filhos. Os homens daquele povo tinham muitas esposas para gerarem muitos filhos, mas Abraão amava apenas Sarai e com ela desejava ter filhos, ainda que estivessem ficando mais velhos. Um dia, no meio de todo aquele ambiente de corrupção e idolatria, Abraão recebeu um chamado de Deus. Ele não conhecia aquela voz, pois aquele Deus não era nada parecido com o que o seu povo adorava. Aquele Deus era real, tinha voz forte, e Abraão sentiu um arrepio por todo o corpo. Deus mandou que Abraão saísse daquela terra e entrasse na terra que ele iria lhe mostrar. Deus prometeu uma terra fértil e boa, onde Abraão e Sarai teriam filhos e seriam uma nação, pela qual Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Abraão confiou na promessa de Deus e partiu dali com sua esposa e seus servos. Seu sobrinho Ló, com sua família, o acompanhou. Chegando na terra prometida, Abraão fez um altar e adorou a Deus. Com o tempo, houve uma fome na região e Abraão teve que deixar aquela terra para buscar alimentos em outro lugar. Foram para o Egito, onde os faraós governavam. Quando o faraó viu Abraão e seu povo chegando, examinou-os e ficou encantado com a beleza de Sarai. Ele tentou tomar a esposa de Abraão, mas Deus, em sonho, disse ao faraó que aquela mulher pertencia a outro homem. De tanto medo que o faraó teve, desculpou-se com Abraão e os deu muitos bens, cavalos e bois, para que saíssem do Egito e não voltassem. Sarai ganhou uma serva egípcia para si. Seu nome era Agar. Abraão voltou para a terra de Canaã com muitos bens. Se estabeleceu e prosperou. Seu sobrinho Ló também, até o ponto que as suas famílias e seu gado eram numerosos demais para viverem no mesmo lugar. Seu sobrinho Ló mudou-se para uma terra próxima, muito boa, mas cercada por povos corrompidos pelos maus costumes. Abraão continuava a prosperar, mas Deus ainda não o tinha dado filhos, a ele e a Sarai, sua esposa. Eles já estavam chegando na velhice. Sua esposa, como quem duvidava que a promessa de Deus se cumpriria, decidiu pedir a Abraão para que tivesse um filho com sua serva Agar. Abraão ouviu sua mulher e teve com ela Ismael. Mas esse não era o filho prometido por Deus. Passado alguns anos, Ismael já era uma criança grande e sua mãe acreditava que ele seria o herdeiro de Abraão.
Foi quando Deus abençoou Sarai e nasceu Isaque, o filho que Deus tinha prometido a Abraão. Ele amou tanto Isaque que Agar e Ismael tiveram inveja e tiveram que ir embora daquele lugar para que não fizessem mal a Isaque. Um dia, o Senhor, para provar o coração de Abraão e saber se o amor que ele sentia por seu filho não havia superado o amor que ele tinha por Deus, deu a ordem de que ele pegasse o pequeno Isaque e o levasse para o alto de um monte e o oferecesse como sacrifício, assim como quem sacrifica um cordeiro. Abraão teve muito medo, ficou muito triste. Mesmo assim, resolveu obedecer ao Senhor. Tomou Isaque e partiu com ele para o monte, com muita angústia no coração. Ora, Deus, em sua bondade, nunca pediria o sacrifício de nenhum ser humano, pois não era como os falsos deuses da terra da Babilônia. Abraão chegou ao monte com Isaque, e ele perguntou ao pai onde estava o animal para o sacrifício. Abraão pegou Isaque e disse para que não se preocupasse, pois Deus cuidaria de tudo. Por tamanha fé, Abraão foi aprovado por Deus, que enviou um anjo para que não deixasse Abraão fazer mal a Isaque, e mandou a eles um cordeiro para o sacrifício. Deste dia em diante, Abraão tornou-se um exemplo de fé. Isaque cresceu, teve filhos e sua descendência até hoje é motivo de bênção para todas as nações, pois da linhagem de Abraão nasceu o povo de Israel, e desse povo veio Jesus Cristo, o Salvador de todos os povos.